Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, vamos estar fazendo a Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando nesta manhã o novo trimestre, tá? O novo trimestre, acabou a revistinha semana passada, estamos iniciando outra revista nesta manhã. Vamos fazer oração já para nós darmos início neste culto, né, de Escola Dominical, para que nós possamos aprender juntamente com o Espírito Santo a palavra do nosso eterno Deus. Oremos ao Senhor nesta manhã. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença, ó Pai, estamos aqui, Senhor, para aprender acerca da Tua palavra, ainda, meu Deus e meu Pai, na forma de online, Senhor, meu Deus e meu Pai. Porque presencial ainda não podemos, ó Deus, mas alcança os Teus filhos, meu Deus e meu Pai, realiza, meu Deus, a Tua obra na vida dos Teus servos, aonde quer que eles estejam assistindo este vídeo nesta manhã. Assim eu te peço nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, tá? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Eu só queria salientar a vocês que a revista da Escola Bíblica Dominical ainda não consegui chegar, ainda não chegou, devido à greve dos Correios aí. E eu consegui pegar pela internet alguns tópicos, tá? Alguns tópicos da lição de número 1. E não vai ser muito conteúdo, porque eu não consegui ler a revista para poder fazer o estudo. Eu consegui acompanhar, fazer o estudo pegando coisas da internet, tá? Então eu não sei realmente o que está dizendo ali no texto em si. Mas nós estaremos aqui fazendo, né, a escola dominical com vocês. E nós vamos estar louvando o hino de número 5, tá? Da nossa harpa cristã. Louve juntamente comigo nesta manhã. Hino de número 5. Espiritual e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo voltar. Desce fogo santo, do céu vem tu serás. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, tá? Então que Deus em Cristo os abençoe. Como eu falei para vocês, eu não consegui a revistinha da Escola Dominical, mas eu consegui pegar aqui, né, para a gente continuar fazendo aí a nossa aula. Mas não se preocupe, irmãos, porque as próximas lições vão falar tudo sobre o assunto de hoje, tá? Esse assunto de hoje é apenas uma introdução, dá para a gente poder estar fazendo, né, a lição. Então nós vamos estar vendo isso aí no decorrer das lições até o final do trimestre. Mas nós vamos estar então iniciando aí, tá? Nós oramos aí para que Deus possa, né, trazer luz a que precisa ser curado, né, em você. Aquilo que precisa ser curado em nós temos que pedir para Deus curar, tá? Então nós vamos estar iniciando o quarto trimestre do ano 2020 da Escola Betel Dominical, tá?
diz assim, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Então, esse é o tema, tá? E nós vamos ter 13 lições também. Então, onde a primeira lição que nós vamos estar estudando hoje é a necessidade de restauração na alma, tá? Necessidade de restauração na alma. Nós vamos fazer essa lição, tá? Então, nós vamos ver aqui, na verdade, eu coloquei a imagem aí, né? Peguei da internet essa imagem de uma casa, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, tá? Então, nós precisamos fazer a necessidade da nossa restauração na alma, né? Que é o lugar onde habita o Espírito de Deus também. O texto áureo diz assim: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Jeremias, capítulo 31, verso 25. Então, está aí, né? A minha paz do Senhor também é a nossa irmã Vilma, que entrou aí, a minha esposa, a pastora, né? E o pastor Aildo e o pastor José Dias. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Então, somente Deus, irmão, conhece o íntimo da sua criação, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. É somente em Cristo Jesus, né, somente em Deus, que nós conseguimos ter sarada a nossa alma cansada e abatida, a qual nós estamos, né, vivenciando nos dias atuais, né? Os textos de referência, Salmo 31, verso 2, 5, 7, 9 e 14, que diz assim: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Mas eu confio em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Olha, irmão, que oração maravilhosa aí da parte do Senhor no Salmo de número 31, né? Então nós vamos estar aí estudando sobre isso. Então, primeira lição, nós vamos falar sobre conhecendo a estrutura do ser humano, o espírito humano, a alma do ser humano, o corpo humano. Na parte 2, a obra-prima da criação, um lugar apropriado à nossa estrutura, o propósito de Deus levou em conta o erro humano e a bondade divina. E na terceira parte da lição, o quadro atual da alma do homem, a alma humana em colapso total. É preciso fazer uma autoanálise e não somos autossuficientes para vencer, tá? Então essa é os tópicos da lição aí que nós vamos estar estudando hoje. Então nesse trimestre nós falaremos de assuntos concernentes à cura da alma. Não perca, meu irmão, esse trimestre, você que gosta da escola dominical, gosta de aprender a palavra do Senhor, não perca esse trimestre, tá? Vai falar algo importante a respeito do ser humano, de nós, tá bom? Então é importante também você se conhecer, se entender e saber, né, tudo o que acontece dentro desse invólucro humano que nós chamamos de corpo, tá? E nós somos compostos aí de corpo, alma e espírito. Então nós vamos aprender nessa manhã que nós somos corpo, alma e espírito. Nós estamos aí, né, envolto em 3 coisas, tá bom? Só que daí eu quero dizer também para vocês, tem uma crença, tá? Que as pessoas acham que nós só somos corpo e alma, tá bom? Corpo e alma. O que eu quero que você entenda nessa manhã? Independente se a gente é corpo, alma, espírito, ou só é corpo e alma, porque lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus criou, né, o homem à sua imagem, à sua semelhança, e diz que soprou o fôlego de vida na vida do boneco, e o boneco se tornou alma vivente, tá bom? Independente disso, eu quero que você entenda uma coisa: nós temos que preservar essa parte imaterial que se chama alma, tá? Que, segundo nós entendemos, ela está interligada, entrelaçada com o Espírito Santo. E ela é tão entrelaçada a alma e espírito que nós não conseguimos fazer a separação delas. Somente através da palavra de Deus, que diz que é como uma espada de 2 gumes, né, que atravessa até a divisão do corpo, alma, juntas e medulas, né? Então, só Deus que pode fazer aí a separação da alma e espírito, tá bom? Então, apontaremos o amor de Deus expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos salvação. Tito, capítulo 2, verso 1. Então, nós somos aí, vamos falar sobre corpo, alma e espírito e como se comporta cada um, tá? Dessa divisão que nós estamos estudando aí, certo? Então, como eu falei para vocês, só se lembrando, tá? Uns dizem que é corpo e alma, outros dizem que é corpo, alma e espírito. Mas, independente disso, a alma era um dos pontos fundamentais da nossa preservação humana, tá bom? Então, número 1, conhecendo a estrutura do ser humano,
Então Deus criou o homem, uma sua imagem e semelhança, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, tá? Então através desta afirmação, nós temos uma ideia de como o ser humano foi formado, tá? Os animais da terra foi formado, os animais foram formados da terra, os peixes foi formado da água, as aves também foi saído das águas, tá bom? O único que foi formado do pó mesmo, nem foi da terra, só do pó da terra foi o ser humano. E Deus criou o homem do pó da terra, tá? Então nós estamos aí conhecendo a estrutura do ser humano. Então nós somos espírito, alma e corpo. A estrutura em si foi criada perfeitamente, irmão. Deus criou o homem perfeito, né? Nessa estrutura, corpo, alma e espírito aí. Só que infelizmente o pecado tornou tudo isso imperfeito, né? Essa estrutura foi totalmente comprometida. Essa estrutura da criação humana, corpo, alma e espírito, ela foi comprometida, tá? Então Deus criou tudo perfeito, mas infelizmente devido ao pecado, à queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, essa estrutura humana ela entrou em colapso, tá? ela se deteriorou, e é por isso que nós temos hoje as chamadas conhecidas enfermidades da alma, tá? Que nós vamos ver na parte de lição 3 ali. Mas só para vocês entenderem, nós estamos sofrendo dores devido à queda do homem, tá bom? Então nós vemos aí que nós somos formados corpo, alma e espírito. Eu não vou falar a parte teológica, o nome que dá para quem crê no corpo, alma e espírito, ou para quem crê também aí em corpo e alma só, tá? Isso não vem ao caso, tá? Mas tem um nome específico para cada coisa aí, tá? Mas nós somos formados aí nesta lição da escola dominical, da qual nós seguimos, nós estamos estudando como corpo, alma e espírito. Então vamos falar nesta primeira parte sobre o espírito humano, irmão, né? Sobre o espírito que habita no homem. O espírito humano é a sede da morada do Espírito de Deus em nós, tá? É no espírito do homem que o Espírito de Deus ele faz morada, ele se comunica conosco, testifica conosco, né? Nos orienta, nos fala, tá bom? É no espírito humano. Porque lá em Romanos capítulo 8, verso 16, diz assim, ó: o mesmo Espírito, que no caso aqui é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tá? Então, o espírito humano em correlação com o Espírito Santo, tá? Ele testifica isso em nós, tá bom? Ele consegue testificar e nos dar essa garantia. Então, esse trimestre será sobre a restauração da alma. Nós vamos estar estudando sobre a restauração da alma e quais são os resultados do processo de salvação na alma, tá? Porque Deus ele também teve um processo de salvação para a alma, porque a alma é eterna. Embora alguns estudiosos, né, alguns filósofos não creem na imortalidade da alma, né, e algumas religiões também não creem na imortalidade da alma, mas nós cremos que realmente a alma é imortal, tá? Então vai ter que prestar conta também diante de Deus lá, né? Diante do Senhor, tá bom? Então nós temos que ter na mente aí que a alma é o centro das vontades, tá? E as emoções da pessoa que se converte. Lá que o Espírito vai agir com o nosso Espírito, o Espírito Santo. E nos liberta também da velha natureza, tá bom? Nos liberta da velha natureza e traz a lembrança aí das coisas passadas aí, né? Faz nós te esquecer do pecado que outrora estava em nós, tá bom? Porque o diabo não quer que nós alcançamos a cura. O diabo quer que nós ficamos sempre com o peso da culpa. O espírito homem está culpado diante de Deus, ele está culpado diante de Deus, tá? Então o espírito humano, quando ele alcança a salvação da graça em Cristo Jesus, toda essa culpa foi deixada para trás, tá bom? Nós não temos mais que ser acusados, né, dos atos pecaminosos, porque Jesus nos perdoou lá na cruz, tá? E veio trazer comunhão entre o homem e Deus novamente, veio trazer comunhão entre o espírito do homem com o espírito de Deus. Então, o espírito humano ele foi criado para poder testificar com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus trouxe salvação através da pessoa bendita de Cristo para o espírito humano. E o espírito humano agora não está mais afastado da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque no Jardim do Éden o pecado entrou no mundo e o homem perdeu, né, ali a comunhão que tinha com o Pai. Agora, através da renovação de Jesus Cristo, lá na salvação, na cruz do Calvário, nós somos restaurados, né, nessa comunhão plena e verdadeira com Deus, tá? É por isso que o mundo, eles não conseguem entender isso, né? Porque o espírito deles está morto para o Espírito de Deus. Eles não conseguem, o espírito deles não consegue testificar com o Espírito de Deus para conseguir acreditar, né, que existe um Deus eterno, poderoso e salvador das nossas vidas.
Então, por isso que os ateus, as pessoas que não conseguem crer na pessoa bendita de Deus, não conseguem ter esse privilégio que eu e você tem. Se você está conseguindo entender e você está ouvindo a palavra de Deus, está procurando entender a Deus, irmão, é porque o Espírito de Deus testifica com o seu espírito humano. Tá? O Espírito de Deus tem testificado com o teu espírito. E por intermédio do Espírito, é por intermédio do nosso espírito, do espírito do homem, o espírito que habita dentro do homem, é que nós entramos em contato com Deus, tá? É esse espírito humano que faz a gente entrar em contato com Deus. Quando o nosso espírito, ele entra em contato com o Espírito de Deus, aí nós conseguimos ter a nossa mente, o nosso entendimento extrasensorial e espiritual se abre. E a gente consegue crer e entender que verdadeiramente existe um Deus no céu. É somente através disso que nós conseguimos entender que existe um Deus no céu. Os ímpios, as pessoas que não creem, os ateus aí, as pessoas que não acreditam na pessoa de Deus, é porque eles estão tentando buscar a Deus, entender a Deus através da sua própria consciência humana, que é a sabedoria, que é uma outra parte do ser humano também, que é o intelecto. Tá bom? Mas o nosso intelecto, para poder ter entendimento, tem que estar embasado junto com o Espírito do homem, onde o Espírito do homem faz essa interligação com o Espírito de Deus e nós entramos aí, e temos aí verdadeiramente um contato com Deus, E o nosso espírito, ele é quebrantado quando nós estamos em contato com Deus. Vamos ler Isaías capítulo 51, verso 17. Isaías capítulo 51, verso número 17. É por isso que a gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, criticar, porque como que não pode crer num Deus tão poderoso? E por isso também que os ímpios, os ateus, as pessoas que não creem em Deus, eles não conseguem entender que nós entendemos. Por quê? Porque o espírito deles está morto para o Espírito de Deus. Mas quando o nosso espírito é vivificado novamente, nós temos comunhão com Deus, nós temos aí um espírito quebrantado, tá? Isaías 51, 17 diz assim, Desperta, desperta, levanta, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, que bebeste da taça do... Opa, eu peguei o versículo errado, espera aí, irmão. 51, verso 12. Perdão, diz assim, olha lá. Versículo 12, tá? Diz assim, Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Tá? Então, eu sou aquele que vos consola. Então, quando nós temos nosso espírito, quando nosso espírito humano, olha, irmão, mais uma vez, quando o espírito do homem, ele consegue ter testificar com o Espírito de Deus, aí sim nasce em nós a fé, a crença, a esperança e o entendimento que existe um Deus no céu Todo-Poderoso. É somente através disso que o Espírito do homem consegue testificar essas coisas, tá? Então, o Espírito do homem lá em Salmos, capítulo 1, verso 9, vamos ler também Salmo, capítulo 1, verso 9. Eu falei Isaías, irmão, mas é Salmo 51, 17. Vamos lá ver Salmo 51, 17 primeiro. Vamos ver Salmo 1, 9. Salmo 1, verso 9 primeiro, tá? Não está dando certo, eu li errado. Salmo 1, verso 9, que diz assim, Salmo 1, é Salmo 51, irmão. Hoje está difícil de enxergar, hein? Hoje comecei com a visão um pouco turva. 51, verso 10. 51, verso 10 diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então vocês estão entendendo, irmão, que o espírito humano é importante para que nós possamos ter contato com o Espírito de Deus, conforme eu li Romanos 8,16, tá? É somente através disso que nós conseguimos entender que realmente existe um Deus no céu. Olha o que diz agora o verso de número 12, 51, verso 12, que diz assim, Torna a dar alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário, irmão. Então, quando o Espírito de Deus ele testifica com quem? Ele testifica com o Espírito do homem. É somente quando o Espírito do homem tem esse contato com o Espírito de Deus que nós conseguimos crer na pessoa bendita de Deus, nossas almas é restaurada, tá? E o nosso espírito é restaurado e aí nós temos comunhão novamente com Deus, novamente comunhão com o Pai, tá? É por isso que as pessoas do mundo não conseguem entender isso. E olha o que diz no verso 17 agora. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, se você quiser ter comunhão com Deus, se você realmente quiser ter comunhão, contato com Deus, meu irmão,
tá? Nós vamos entender que realmente ele está vindo, né, em contato com o Espírito Santo e trazendo relação com Deus, né? Nosso irmão Luiz Teres, aí, presbítero Luiz Teres, mandou um versículo importante aí, né? Mas o Deus nos revelou pelo seu Espírito, né? O Espírito que penetra todas as coisas, ainda nas profundezas, né? Eu não consigo ler tudo aqui, devido ao meu suporte o suporte que eu estou tendo aqui de segurar o celular, tá? Mas realmente nós temos aí vendo que Deus ele está no controle de todas as coisas, não é verdade? Então que Deus ele possa, irmão, né? Então nós estamos aí recebendo esse Espírito de Deus aí, tá bom? O Deus abençoe nosso irmão Luiz Teres pela contribuição aí, tá? Que nós não expressemos o mundo, né? O Espírito provém de Deus, muito bem, tá? Então o Espírito provém de Deus. E quando, irmão, só que uma coisa importante também, quando, né, da nossa morte, o nosso espírito, ele é entregue a Deus novamente. Quando o ser humano ele morre, o ser humano salvo em Cristo Jesus, o nosso espírito é entregue a Deus. Tá? Essa é a crença que nós entendemos através do quê? Do que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Não tem como as pessoas do mundo que não creem que nós cremos, eles falam, eles acreditam na Bíblia Sagrada. Nós não acreditamos na Bíblia. Mas antes de nós acreditarmos em tudo isso que está escrito aqui, primeiro o Espírito Santo testificou com o nosso espírito. Então nós entendemos pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus revelada por nós através do Espírito Santo que testificou com o nosso espírito, nós entendemos que quando o cristão ele morre, o seu espírito é entregue a Deus, tá? E aonde nós lemos lá em Lucas capítulo 23, verso 46 e Atos dos Apóstolos também, capítulo 7, verso 59, tá? Agora o espírito das pessoas o espírito humano das pessoas que não testificou com o Espírito Santo de Deus, que não teve esse contato com o Espírito Santo, que não teve o entendimento, a revelação otorgada pelo Espírito Santo e não creu na remissão dos pecados na pessoa bendita de Cristo lá na cruz do Calvário, esse espírito das pessoas, nós chamamos de espírito dos ímpios que não creem em Deus, eles são lançados no inferno até o dia do julgamento final, tá? Embora o inferno ainda não seja o julgamento total final, né? Porque ainda tem um lago de fogo que é o Geena, tá bom? Mas só para os irmãos entenderem que o espírito do homem, ele vai ter que ser entregue para algum lugar. Então o espírito do homem, realmente nós cremos que existe essa possibilidade aí de ou morar com Deus na glória, ou ser lançado no inferno até o dia do julgamento aí, tá bom? Você vai ler isso também em Mateus, tá? Lucas 16, 19 até o verso 31, Salmo 9, 17, e Mateus capítulo 13, verso 40 a 42, e Mateus capítulo 25, do verso 41 até o verso 46. Eu não vou ler lá porque o tempo não nos permite, tá bom? Mas nós sabemos isso. Então, irmão, nós temos que entender uma coisa, nós não podemos de maneira nenhuma separar a alma do espírito, pois ambos formam uma unidade indivisível, tá? Ambos formam uma unidade indivisível. Por isso que muitas pessoas confundem que o homem é só corpo e alma, tá? Porque a alma e o espírito estão interligado com um com o outro. E somente através das juntas e medulas é que a palavra de Deus que consegue separar, como eu falei para vocês no início da escola dominical, consegue separar aí, né, verdadeiramente aí o corpo, a alma e o espírito. Então vocês entenderam um pouco sobre corpo, alma e espírito, sobre o espírito humano? Nós vamos ver agora sobre a alma do ser humano, irmão, né? Por que eu falei sobre o espírito do homem e a alma do ser humano também? Então, irmãos, só para você entender, as áreas da alma elas são a mente, a vontade e as emoções, tá? É dentro da alma humana, da psique, a palavra alma, né, do grego psique aí, por isso que a pessoa fala de psicologia, né, psique, né, psíquico, que é causa relacionada à nossa mente, tá bom? A nossa alma dá para entender que mora em nós a vontade e as emoções. Então, as áreas da alma são mente, que é a sede da alma, que é o intelecto, tá? É o pensamento, o raciocínio e a memória. É através disso, então, através disso nós conseguimos entender que verdadeiramente a nossa alma, né, ela faz parte também do ser humano, tá? Porque é a sede do intelecto, do pensamento, do raciocínio e da memória. E dentro da mente, também dentro da alma, tem um outro departamento que se chama vontade, tá? Que é o instrumento para nós tomarmos decisões e poder de escolha. Então é a nossa alma que nós temos pensamento, raciocínio e memória. E dentro da vontade, que tem o instrumento para tomar decisões, poder de escolha. E depois tem as emoções, também outro departamento da alma que chama as emoções. Instrumento para expressar nosso sentimento, gostos, simpatias, alegrias, tristeza, amor e ódio, etc. Agora vamos entender um pouco a relação que tem alma e espírito. Meu irmão,
Eu falei para vocês que o espírito humano testifica com o Espírito de Deus. E quando o espírito humano testifica com o Espírito Santo de Deus, ele está interligado com a alma humana, aí nós conseguimos, através da nossa mente, que é conduzida pela alma, nós conseguimos entender, ter o intelecto de raciocinar que existe um Deus lá no céu. Que existe um Deus invisível, que nós sabemos que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Agora a mente humana, que é a sede da alma, que não está interligada com o espírito humano, porque o espírito humano não está testificando com o Espírito de Deus, eles nunca vão conseguir entender que existe um Deus todo-poderoso como nós entendemos. Quer ver outra coisa importante também da interligação que tem alma e espírito? A alma e o espírito estão interligados? A vontade. A vontade é a sede da alma. Todo ser humano ele tem vontade. É o nosso instrumento para nós tomarmos decisões, para nós escolhermos. Eu estou com vontade de matar, eu mato. Estou com vontade de comer, eu como. Estou com vontade de fazer o bem, eu faço. Tá? Então faz parte da vontade humana fazer as coisas, decidir as coisas. Aí você vai dizer assim, mas pessoas também que não são evangélicas, pessoas que não são cristãs, pessoas que não aceitaram a Cristo, também faz coisas boas. Por que também faz coisas boas as pessoas que não conhecem a Cristo? E tem pessoas que conhecem a Cristo e faz coisa muito más aí, né? Tem muita gente vê os cantos que acontecem no meio da igreja. Mas o que eu quero que você entenda, irmão? Porque ainda dentro da alma humana, não vamos se lembrar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ainda a sentença da imagem de Deus no homem. Mesmo o homem caído, ainda a imagem de Deus, que nós vamos ver depois qual é a imagem e semelhança, vamos estudar depois, mas ainda faz parte da vida humana. Então nós temos um pouco de vontade ainda de fazer o bem, tá? Mas voltando agora na interligação do corpo, né, da alma e do espírito. Quando o espírito do homem testifica com o Espírito de Deus, a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Não mais a minha. Pois nós dizemos que Cristo vive em mim e eu vivo para Cristo. Tá? Então eu morri para o mundo e eu vivo para Cristo. Por quê? Porque agora o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus e o espírito humano testifica com a alma. É uma interligação tão tremenda, tão maravilhosa, meu irmão, que nós confundimos os dois da mesma forma. Mas nós somos, vou voltar lá no slide para você ver lá no comecinho, deixa eu ver o slide que eu fiz, esse aqui, ó, tá? Esse slide aí, você vê que tá tudo interligado aí, 3 elos, corpo, alma e espírito. Todos nós estamos interligados de uma forma maravilhosa diante do Pai, tá bom? Então vamos lá na parte que nós estamos tendo. E a parte das emoções, é um instrumento para expressar os nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristeza, amor, ódio, tudo vai nas nossas emoções aí. Agora, se o nosso espírito humano não testificar com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não testificar com o Espírito humano, e o Espírito humano testificar com a nossa alma, nós vamos ter tendências de tristeza, crises emocionais, esses problemas aí que as pessoas levam ao alcoolismo, a bebedeira, né, a dependência química, a depressão, a tudo isso, essas coisas que vocês ouviram falar aí, tá? Então a alma do ser humano, irmão, que através da alma que nos é possível, tá, utilizar dos nossos sentidos e entrar em contato com o mundo exterior. É a alma que faz nós entrar em contato com o mundo exterior. Mas não podemos esquecer de que na Bíblia a palavra alma aparece como sinônimo de espírito, tá bom? Então a alma e espírito são sinônimos. Por isso que eles acham que é a mesma coisa aí. E realmente é interligado de uma forma tão grudada que você não consegue separar. Só Deus, quando ele olha lá dos altos céus, ele consegue ver o homem tripartido. Corpo, alma e espírito. Quando eu vejo para a pessoa, eu consigo ver só corpo, não é verdade? Então, é assim que Deus nos vê. Então, você conseguiu entender a importância do corpo, alma e espírito? Como eu falei para vocês, eu não estou com a revistinha, eu peguei alguns detalhes aqui da internet, tá? Então, estou seguindo o padrão que eu peguei lá. Mas na próxima aula, quando eu tiver com as revistas em mãos, porque o correio atrasou, eu trago informações melhores para vocês acerca disso aqui, tá? Conforme diz Agora, outra parte aí, o corpo humano. Olha aí o slide aí. O corpo humano, irmão, se as pessoas soubessem a importância que é o corpo humano para Deus, eles não prejudicavam o seu corpo. O corpo, irmão, na verdade, aí tá aí, ó, os seguintes nomes aplicam ao seu corpo. O corpo é nada mais do que casa ou tabernáculo, conforme dá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Tá? É a tenda na qual a alma do homem mora, tá? Até a sua morte. Na verdade, nós somos uma casa, um tabernáculo, um lugar. Né? Em Daniel capítulo 7, verso 15, diz que chama-se de invólucro. É o invólucro, né? Onde nós estamos aí envolvidos, né? Envolvendo a alma e o espírito. E também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19,
A Bíblia fala que quando a pessoa, que chama de templo, né? Quando a pessoa passa pelo novo nascimento, o corpo dessa pessoa se torna um templo e morada do Espírito Santo, tá? O que eu quero que você entenda dessa parte do corpo humano aí? Irmão, cuida do vosso corpo, tanto do aspecto físico, da saúde mental, física e espiritual. Há muitos anos atrás era proibido, os irmãos falavam, não pode fazer academia, não pode fazer isso, aquilo, fazer aquele outro, irmão. Na verdade, você tem obrigação de cuidar do seu corpo. Você que está enfermo, você tem que correr atrás de medicamento para poder tomar, para você curar o seu corpo, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito, é o lugar do invólucro que Deus colocou para a morada da sua alma, para que você possa, irmão, né, fazer a vontade de Deus, tá? O nosso corpo, irmão, ela não é a nossa realidade final, não morreu, acabou, foi pro pó, virou pó e acabou, não é. O corpo humano não é a realidade final do nosso ser, tá? Ele é um movimento proveniente do corpo, que o Criador colocou em nós para nós recebermos a alma, tá? E cabe a nós glorificar a Deus através do nosso corpo. Por isso que o nosso corpo não pode ser instrumento de imundície, o nosso corpo não pode ser instrumento de imundícies, tá certo? Mas de santificação. O nosso corpo é lugar de santificação. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, do 18 ao 20. 1 Coríntios, capítulo número 6. Se vocês tiverem alguma contribuição para passar aí no comentário, faça aí, tá? Igual nosso irmão Luiz Teles, previto Luiz Teles fez conosco. É importante também a ajuda de vocês aí, tá? Está interagindo na aula, tá certo? Que é uma troca. Na verdade, aula, irmão, o professor não é detentor da verdade, do conhecimento. É uma relação de troca, tá? De aprendizado. Vocês dão suas informações, eu dou a minha, e a gente acaba trocando informações, e aí vem o conhecimento, tá bom? Então, através dessa relação de troca de conhecimento, que nasce aí o entendimento, tá? Então, vamos ler aí 1 Coríntios, capítulo de número 6, do verso 18 ao verso 20, que diz assim, ó. Ou não sabeis o que se une a meretriz, faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois num só carne, mas que se une ao Senhor, um espírito com ele. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmo? Foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meu irmão, você tem que entender isso, você tem que entender que o seu corpo é lugar para você glorificar a Deus na santificação e não na imundície. Todas aquelas pessoas que prejudicam o corpo, está prejudicando e está indo contra Deus, tá? Você que usa entorpecente, você que se embriaga, você que se machuca, que se corta, né? Você que fica fazendo aí essas coisas que desagrada o templo de Deus, irmão. Toma cuidado com isso, tá bom? Então você tem que cuidar, você evangélico, você cristão que entende a palavra de Deus, que o teu espírito humano testifica com o Espírito de Deus, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que fazer exercício físico, você tem que cuidar da saúde do seu corpo, porque você é cuidador desse corpo. É você que vai cuidar, porque é o lugar que Deus fez morada do espírito e da alma no seu ser, para que você possa prestar conta a Deus um dia, tá? Então você deve ter cuidado com o corpo, tanto no aspecto de saúde física, mental e espiritual. Você tem que ter esse cuidado com o seu corpo, tá? Infelizmente, devido a algumas pessoas que não tinham conhecimento pleno da palavra de Deus, lutava contra isso. Você não pode cuidar, irmão, tem que cuidar do seu corpo sim, né? Você vê, então, você vê como é que é importante cuidar do corpo. Por que a Bíblia ela é contra a glutonaria? A glutonaria é pessoas que comem bastante, comem demais, na verdade, né? Que faz tudo em excesso. Por quê? Porque prejudica o corpo. Tá? Então você tem que ter cuidado com o seu corpo. Não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa obesa, estou dizendo isso, tá bom? Porque isso não depende também só da pessoa em si, né? Tem pessoas que têm tendência acerca disso. Estou falando daquelas pessoas que realmente não cuidam do seu corpo, tá? Enfermo, não vai no médico. Não, porque eu vou orar que Deus cura. Eu sei que Deus cura todos os males, sim, tá? Mas nem tudo, irmão, nem tudo Deus vai fazer para a sua vida. Tem coisas que você precisa fazer também. Então cuida do seu corpo, tá? Cuida do seu corpo e deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu entendimento, para que você possa entender a importância do corpo, tá? Porque tem pessoas que ele faz de tudo para poder alcançar as glórias benéficas desse mundo aí, né? Prejudicando o seu corpo, né? Fazendo muitas coisas erradas aí para poder se vangloriar nesse mundo. Mas quero dizer para você uma coisa, conforme está escrito em Mateus capítulo 10, verso 26. Do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, irmão, e perder a sua alma, né? Ou seja, ou o que dará o homem em recompensa da sua alma?
tá? Então, quando não conhecemos Jesus Cristo, nós fazemos coisas, né, escolhas, como se não houvesse vida após a morte, que não tem importância de cuidar do corpo, que o corpo que morreu acabou, esse corpo aqui vai parar da sepultura. Então não temos entendimento. Mas quando nós conhecemos a Jesus Cristo, irmão, as coisas mudam de figura, tá? Porque nós fomos convertidos e nós temos realmente levado em consideração que o corpo desta vida é apenas a introdução para a eternidade. Quando você aceita Cristo, você entende que o seu corpo é a introdução, tá? É só o começo para a eternidade. Porque quando você partir desta terra e morrer, você vai ter um encontro com o eterno, tá bom? Então você vai ter aí uma continuidade, né? Então o nosso corpo não é a realidade final do nosso ser. O nosso corpo não é a realidade final do nosso ser, tá bom? Tem continuidade depois disso, tá? Então eu ensinei para vocês hoje que todo ser humano é espírito, alma e corpo. Portanto, Deus criou o ser humano sendo este um ser material e espiritual com faculdades próprias relativas a cada parte, tá? Então, Deus, ele criou o homem dessa maneira. E por que ele criou o homem dessa maneira? Porque o homem é a obra-prima da criação, tá? O homem é a obra-prima da criação. Então, meu querido, nós somos a coroa da criação de Deus, tá? Então, Deus nos criou para que nós sejamos a obra-prima da criação, tá? Então, um lugar apropriado à nossa estrutura. Agora, qual é a razão para a existência do universo e da Terra e do ser humano? Eu coloquei no slide aí, tá? Esse universo foi criado por Deus de forma perfeita, contendo tudo que o homem precisava, né, para viver os seus dias que ele determinou. Deus criou todas as coisas perfeitas, tá bom? Lá em Colossenses 1,16 diz assim, ó, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, tá? Então um lugar apropriado para a nossa estrutura. Nós vemos aí através da teologia do criacionismo, irmão, bíblico, tá? Que nós entendemos que Deus criou tudo perfeito, tudo Deus criou perfeito, né? Dando livre-arbítrio do homem, tá? Para poder fazer as escolhas, para poder tomar decisões. Então Deus criou o lugar apropriado para a nossa estrutura. Só que através aí da teologia da armatiologia, nós entendemos também que através da escolha que Adão fez, ele, né, de descumprir a ordenança, a única ordenança que Deus tinha dado para ele, levou o homem à queda, né? Levou o homem à queda da raça humana. E através desta queda, irmão, que entrou as mazelas, as dores, as doenças, as enfermidades, né? A morte física, a morte espiritual, entrou no mundo, tá? O ser humano, ela era a obra-prima da criação de Deus, criado conforme a sua imagem e semelhança, conforme está em Gênesis capítulo 1, verso 26, né? E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Deus o criou, homens e mulheres os criou, né? Conforme está em Gênesis 1, 26 e 27, tá? Então, Deus criou o homem, irmão, à imagem e à sua semelhança, tá? A imagem aí e semelhança, ela mostra para nós aí o entendimento que esclarece que o ser, né, que é a imagem e semelhança de Deus, não se refere à forma física. Vou explicar para vocês. Quando a gente fala de imagem e semelhança, irmão, não tem como nós falarmos, né, por mais que a palavra imagem e semelhança dá entendimento para nós, que imagem e semelhança é forma, tá? A gente tem ideia de forma, tá? Então eu quero que você entenda uma coisa, não tem como falar que nós somos a forma de Deus, porque Deus ele não tem forma. Porque se Deus ele tivesse corpo igual nós, tivesse dimensões, tivesse uma forma, Deus não seria o Deus Todo-Poderoso, porque ele teria limitado a uma forma, tá? Então, por isso que há muitas discussões, porque o homem é feito em imagem e semelhança de Deus, que Deus tem mão, Deus tem perna, Deus tem... Deus ele usa essas palavras de que Deus tem mão, Deus tem ouvido, né, os seus braços não estão escolhidos, tudo isso para que o homem possa entender, né? Deus está conversando na linguagem humana para que o homem possa entender realmente a grandiosidade de Deus, tá? Mas nós, em relação à imagem e semelhança, o homem não tem a forma de Deus, irmão, não fomos feitos a forma de Deus. Tá? Então o que seria isso na verdade? Que eu falei para vocês, né? Que Deus aí
criou a nossa imagem e a sua semelhança, tá? Então não se refere à forma física, tá? Mas se refere, dá entendimento, que se refere ao caráter de Deus, tá? Pois Deus, ele não tem forma física, ele é espírito, conforme está em Mateus capítulo 4, verso 24, né? Porque Deus é espírito, tá certo? Então a imagem de Deus lá no Antigo Testamento, que é a palavra, eu não sei pronunciar aí, mas demute, né? Tesselém aí, ela fala sobre o homem, né? Incluindo macho e fêmea aí, como criada a imagem e semelhança de Deus, tá? E a imagem no hebraico Tesselém aí, no ser humano, ela implica um reflexo de algo existente na natureza de Deus. Ela reflete em algo existente na natureza de Deus, tá? Isso que reflete a palavra imagem e semelhança aí. Não na forma, esquece a ideia de forma, mas dá a entender na natureza de Deus aí, tá? Porque Deus não tem forma física de maneira nenhuma, tá? Então semelhança aí também da palavra hebraica demut é a palavra usada para indicar padrões e formas, tá? Que se parece daquilo que está retratando algo, tá? Indica então que existe em nós algo parecido com Deus. Então vamos pegar a palavra na ideia de parecido com Deus, não na forma, mas na essência, tá certo? Mas na essência que Deus aí criou, nós fomos criados aí na parte da essência parecido com Deus, tá? Então a imagem natural do homem, que nós temos essa imagem natural, corpo, mão, perna, braço aí, é a forma que Deus nos criou conforme aí a sua vontade. Deus criou conforme a sua vontade essa imagem natural, né? Que inclui os elementos de personalidade, né? Do próprio eu do homem, tá certo? Com todas as pessoas do mundo aí, né? Ela tem intelecto, sensibilidade, vontade. Isso Deus criou para que nós pudéssemos ser diferentes dos animais, tá? Então são categorias que compõem a personalidade do homem, né? Então nós temos a forma de Deus, nós temos aí como se fosse o caráter de Deus, a semelhança da natureza de Deus aí, não na ideia de forma, né? De formato, porque nós não temos a forma de Deus de maneira nenhuma, porque Deus ele não pode ter forma, porque ele é espírito e espírito em verdade. Então Deus não tem forma, tá? Então por isso que o homem se compõe essas personalidades aí que forma o ser humano, tá? Então é uma separação entre os seres humanos e a criação dos animais. Por isso nós temos a imagem e semelhança de Deus, nós temos vontade, intelecto, nós criamos também, tá? Nós sabemos, entendemos as coisas do mundo, os animais não entendem as coisas do mundo. Então é nesse sentido que dá a palavra imagem e semelhança aí, tá bom? Outra coisa também, a imagem também inclui a nossa vontade, né? A nossa liberdade, onde nós podemos exercer os nossos poderes de autodeterminação. Nós podemos ter comunhão com Deus ou podemos não ter, tá? Nós podemos comunicar com Deus ou não podemos. Porque Deus fez tudo isso para que o homem possa entender que ele existe no universo, né? E ele faz parte de um ser maior, que é o Deus Todo-Poderoso. Então Deus fez isso para o homem entender que realmente ele faz parte de um ser da natureza de Deus aí na sua criação, tá? Eu vou explicar isso nas próximas lições sobre imagem e semelhança para ficar mais bem entendido para vocês na próxima aula, tá bom? Eu só estou fazendo aí somente aí uma introdução para nós vermos isso tudo mais para frente, tá certo? Então Deus, irmão, ele criou, né, para sua própria estrutura, tá? Apropriada para nossa estrutura. Ele criou nós com uma estrutura e colocou coisas apropriadas dentro da estrutura, ou seja, que é a centelha das coisas divinas. Então o homem, ele foi feito à imagem e semelhança no caráter e da natureza divina está incutida no homem. Por isso que o homem caído, ele consegue fazer coisas boas ainda, porque também ainda tem a imagem de Deus, né? Por mais que na queda deteriorou a nossa comunhão com Deus, mas a centelha da forma de Deus ainda está no ser humano, tá bom? Por isso que existem pessoas boas no mundo, e mesmo independente se ele crê em Deus ou não crê, eles são pessoas boas, tá certo? Tá? Então não tô dizendo aqui que para poder ser bom, não estou dizendo para poder ser bom, o homem tem que ser cristão, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma estou dizendo isso, de forma alguma a igreja tem que entender isso, tá? Porque o homem também tem ainda dentro de si a semelhança de Deus, que é a centelha de Deus na sua vida, tá? Independente se ele seja cristão ou não ser cristão, ele tem em si uma conduta boa, porque tem dentro de nós o intelecto, o pensamento, a vontade, a liberalidade, a liberdade,
de pensar, de agir, de fazer, de escolher. Isso faz parte do ser humano. E Deus não implica a escolha na vida de ninguém, que não faz aquilo que lhe apraz, tá? Mas, de contrapartida, o Espírito, né, a centelha de Deus ainda na criação do homem, como o homem soprou de nós, né, o Espírito, nós temos aí a centelha de Deus no ser humano. Por isso que o ser humano ainda tem a capacidade de, mesmo sendo mal, ainda, mesmo pecado estando em nós, de fazer ainda coisas boas. Tá? Agora, quando eu falo acerca de salvação, aí sim, aí precisa ter restauração, né? A conversão na crença que Deus morreu na cruz do Calvário por nós, que existe um Deus que vai julgar os vivos e os mortos, tá? Isso é outro departamento. Mas dentro do homem, da estrutura do homem, Deus colocou ali expresso o intelecto para que o homem pudesse entender e compreender as coisas, entre o bem e o mal. O Adão não precisava nem ter comido a fruto lá do conhecimento, porque dentro do homem Deus já colocou ali, né, a centelha de Deus, e Deus deu para ele a visão de entender o mundo. Mas depois que o Adão e a Eva comeram o fruto, eles perderam essa visão de entender o mundo, porque faltou ali o intelecto, né, divino na mente deles, tá certo? Então que vocês possam entender isso, que é um lugar apropriado para criar, tá? E Deus, quando ele criou o homem, ele levou o propósito, né, ele levou em conta o erro do homem, tá? Esta é a resposta pela qual Deus nos deu o livre-arbítrio. O Eterno concede o poder de escolha a Adão, que escolheu descumprir a única ordenança. Então Deus levou em conta também, irmão, né, o erro humano, tá? Deus já sabia que isso ocorreria, e ele nunca faz nada por acaso. Deus sabe de todas as coisas. Vamos entender um pouco aí sobre o livre-arbítrio, meu irmão, tá? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nada mais é que é o poder de decisão por sua vontade, tá? É o poder de decisão pela sua vontade. Você tem o livre-arbítrio, você escolhe. Você escolhe amar, você escolhe odiar, você escolhe correr, você escolhe sentar. Você que tem escolha através da sua vontade. Você tem o livre-arbítrio para fazer tipo de escolha, tá? O livre-arbítrio é o poder de decidir que o homem tem por sua própria consciência. Devido à sua própria consciência, o homem ele faz ali os seus pensamentos, junta uma coisa com outra, chega na conclusão e fala, pronto, a conclusão minha é essa. E pronto, acabou. Cada um tem esse poder de decisão aí, tá? E outra coisa importante saber, Deus não interfere, irmão, de maneira nenhuma, tá, na escolha do homem. Deus não interfere na escolha do homem. Deus ele pode até alertar acerca da escolha que o homem está fazendo. Igual ele alertou a Caim, olha Caim, se você permanecer do jeito que você está aí, ó, o pecado já se porta. Cuidado, Caim. Mas Deus não falou para ele, Caim, não vai lá, não faz, não mata, né? Eu vou te segurar aqui para você não fazer o que você está querendo fazer. Deus não faz isso, irmão, tá? Porque Deus colocou no homem o poder de tomar decisão. Deus colocou no homem o poder de tomar decisão. Você que decide, tá? E não tem que dizer, porque eu fiz por causa de fulano, fiz por causa de ciclano. Não, você que decidiu. Você decidiu fazer, você tem que entender que é seu livre-arbítrio, é a sua própria consciência decidindo a sua vida. Então a própria consciência no homem decidindo a vida, tá? Só que quando a gente fala agora de duas classes de ser humano, a classe do ser humano que o espírito humano testifica com o espírito de Deus, e a classe do ser humano que o espírito do homem não tem nem contato, não conhece, não entende o Espírito Santo de Deus, tá? Quando você não tem o conhecimento de Deus, você é guiado pelo seu livre-arbítrio, você tem consciência, você escolhe, você faz o que você quiser. Mas o que eu falo e explico para vocês, irmão, o servo de Deus, quando aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da vossa alma, você não mais tem o seu livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito e você é guiado pelo Espírito Santo de Deus em fazer aquilo que agrada ao Senhor, tá? Você fala, mas como que tem cristão que ele vai e não faz, não anda, ele escolhe fazer o errado, escolhe fazer o mal? Sabe por quê? Porque deixou extinguir na vida dele a presença do Espírito Santo. Não extinguais em vós o Espírito Santo de Deus, a qual você está selado para o dia da redenção, tá? Então, quando a gente é cristão, o livre-arbítrio, ele não tem poder sobre nós, mas é porque nós fazemos a vontade de Deus, porque eu morri para o mundo e Cristo vive para mim, e eu vivo para Cristo agora, tá? Então, o servo não tem vontade própria, irmão. Nós somos guiados, nós somos, né, feitos por ser humano, e é importante entender também que quando o homem, a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, tá? Então, quando o homem ele vem a falhar, quando o ser humano que se diz cristão, evangélico, ele vem a falhar, ele comete algum erro que realmente não condiz com a vida cristã, é porque ele deixou
extinguir em si o Espírito Santo de Deus. Ele começou a deixar que a casa que foi adornada, limpada, purificada, né, deixou com que as coisas fossem entrando, ao ponto que o Espírito Santo de Deus saiu da vida dele. Aí ele começou a ter agora não ter mais poder de decisão em si mesmo através do Espírito, mas ele deixou com que ele, pelo seu intelecto, pelas suas vontades, ele tomasse sua própria decisão. Por isso ele toma a decisão das coisas erradas, tá? Então por isso que tome cuidado, meu irmão. Não deixa de orar, não deixe de buscar a palavra de Deus, não deixe de aprender, né, a Sagrada Escritura, não deixe de consagrar a sua vida, porque nós só conseguimos vencer as concupiscências carnais porque nós temos um Espírito que testifica com o nosso Espírito. A partir do momento que o nosso Espírito não testifica mais com o Espírito, aí o que vai acontecer? A nossa alma, ela tem vontade própria. Não esqueça, Deus colocou no homem, na alma humana, o livre-arbítrio. A alma humana tem vontade própria. A alma humana tem vontade própria. Mas para que ela não possa exercer a sua vontade própria, você tem que entender que o Espírito do homem tem que estar interligado com a alma humana para poder estar interligado com o Espírito Santo para poder fazer a nossa vontade. É algo mais complexo, mas você vai entender no decorrer das lições aí, tá bom? E eu tenho um estudo que eu faço, que eu já falei para os pessoal da Escola Bíblica Dominical, não dá para falar aqui agora, que tem diferença entre vontade e desejo, tá? O dia que tiver oportunidade, eu quero que vocês vão lá na nossa igreja, né? Acompanhem lá, apareça lá, que eu vou falar para vocês a diferença entre vontade e desejo, tá? Que é muito importante o cristão saber isso. E a vontade, o desejo está dentro aí da alma humana, que a alma humana ela tem poder de livre-arbítrio, de poder decidir as suas próprias, através da sua própria consciência, tá bom? Então, mas aonde entra a soberania de Deus agora no livre-arbítrio, né? Eu falei que Deus levou em conta o erro humano, né? A soberania de Deus, irmãos, ela está de uma forma tão maravilhosa, irmão, tá? Que a soberania de Deus não gera conflito com o livre-arbítrio, tá? Onde muitas pessoas tomam decisões, posições extremadas, dizendo que Deus ele não tem poder, não sei o que não consegue, né, impedir o homem. De maneira nenhuma. A livre soberania de Deus, tá? Deus é soberano, mas ele não interfere, eu falei para você, não interfere no livre-arbítrio do homem. Deus colocou o Adão no jardim e ele escolheu errar, né? Então o livre-arbítrio do homem, Deus ele deixa o homem escolher, tá? Então a soberania de Deus de maneira nenhuma é afetada pelo livre-arbítrio, tá? Porque isso só dá para nós entender que o poder de Deus em criar uma pessoa, né, com o ser humano, como sendo sua imagem e semelhança, Deus decidiu, irmão, né, deixar o homem a fazer aquilo que lhe apraz. Olha a soberania de Deus na vontade. Olha que coisa linda a soberania de Deus em relação ao livre-arbítrio. Deus ele criou o homem, irmão, independente. Criou o homem com poder de decisão, poder de escolha. Deus nunca criou ninguém para ser submisso à sua vontade e fazer, não, você vai ser meu escravo, não é isso. Deus ele colocou no homem a liberdade. Então a soberania de Deus é tão maravilhosa que colocou no homem o desejo. Só que uma coisa interessante por saber também, né? Que o homem tem poder de escolha, tá? De decidir seguir ou não o caminho da justiça, né? Isso é bem verdade, que pode acontecer isso, né? Só que vai chegar um dia que o homem vai ter que prestar conta diante daquele que o criou. Deus ele deixou a liberdade, você escolhe, você faz, você pensa, você age da maneira que você quer conforme o seu livre-arbítrio. Mas um dia você vai prestar conta diante de Deus. As pessoas não estão entendendo isso porque o espírito humano delas não estão testificando com o Espírito de Deus. Então elas estão sendo guiadas somente pela alma. Somente a alma deles, onde que é o centro do intelecto, da vontade, das emoções. Então eles estão sendo guiados pela alma, tá? Pelas paixões, olha, pelas concupiscências. Irmão, é lindo esse estudo sobre isso, tá? Eu vou terminar que a hora já está passando demais. 8h52 já, né? É 9h52. Até às 10 horas a gente tem que terminar. Mas como diz aí, vamos dando continuidade, tá certo? Né? Então, na vontade permissiva de Deus, ele deixou o livre-arbítrio para o homem, né? Que é a sua imagem e semelhança, fazer o que moralmente ele apraz, o que ele achar que é melhor. Moralmente eu acho que é isso que eu vou fazer, tá? Então o Criador, ele colocou essa capacidade dos homens de fazer suas próprias escolhas, né? Inclusive aquelas que não estão de acordo com a vontade de Deus, tá? Até aquelas que não estão de acordo com a vontade de Deus, tá? Isto é a coisa que a gente entende por vontade permissiva, tá? Então o Eterno tem poder para impedir, né, o homem, se ele quiser, de fazer o bem ou o mal, mas no entanto ele dá o direito da escolha, tá? Conforme está em Gênesis, né, Deuteronômio, Gálatas, capítulo 6, verso 7, verso 10. Então Deus colocou aí no homem o desejo de escolher, tá? E depois não vai dizer, eu fiz isso por causa de Eva, eu fiz isso por causa da serpente. Não, você teve poder de decisão, você que escolheu, você que optou em fazer.
Você deu lugar para o seu eu, você deu lugar para a sua vontade, para a sua concupiscência, você deu lugar, vazão para a sua alma que te guiou, a sua alma que te dominou você. Não foi o seu espírito com o intermédio do Espírito Santo que te guiou. Você foi guiado pelo intermédio da alma. E quando a pessoa é levada pela alma, ele faz as paixões. Você pode ver que as paixões, ela nos engana, né? Você pode ver mesmo que quando a gente vê falar de crime passional é crime feito por paixões, né? Deu lugar para a alma, para a vazão da alma, tá? Então o Espírito levou em conta o erro humano, então Deus colocou no ser humano esse propósito aí. Mas a bondade divina, né? A bondade divina era tremenda. Por quê? Porque toda a humanidade passou a carregar o fardo da escolha errada do feito no Éden. Então Adão e Eva perderam o senso simples e claro da sua própria identidade, foram dominados pela vergonha até dos próprios corpos, tá? Então a bondade divina é uma bondade maravilhosa aí, tá? Então Deus ele toma a iniciativa novamente de demonstrar a sua bondade, desce no jardim, procura o homem e mesmo perceber a falta de arrependimento, não os destruiu, né? Antes estabeleceu um castigo e proveu por meio de cobrir a sua vergonha. Então Deus, a bondade divina, é tão maravilhosa que ele não destruiu o homem, não matou o homem, mas expulsou, né, deu a sentença ali e providenciou, irmão, o resgate do homem. Isso que mostra a bondade divina. Deus ele providenciou o resgate humano, tá? Então o Senhor Deus não apenas criou o homem, o ser humano, como também tem interesse, irmão, em manter esse relacionamento com o mesmo, né? Ele criou o homem, ele tem interesse em ter relacionamento com os homens, tá? Então desde o início o Criador toma a iniciativa de buscar da busca desse relacionamento, conforme está em Gênesis capítulo 2, verso 18 até o 22 e Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 9, tá? Então Deus ele mostra a sua bondade divina através do relacionamento que ele tem com o homem, na resposta das nossas orações, né? Demonstrando o interesse, né? Movido pelo amor, né? Que ele tem para conosco. Você vê que ele mostra a sua bondade, o seu amor para conosco, que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para a remissão do pecado do homem. Então você vê a bondade divina, mesmo o homem caído, ele tem interesse de estar conosco, tá? Há vários textos bíblicos que manifestam o interesse de Deus com os seus servos, né, comunica com ele, lá em Salmo capítulo 27, Salmo 34, Jeremias 33, 3, né, que ele diz, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, tá? Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. E Jesus sempre está dizendo, ó, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito, conforme está em João capítulo 15, verso 7. Então Deus sempre quis, sempre tem esse propósito de ter um relacionamento com Deus devido à sua bondade. Então a bondade divina trouxe relacionamento entre o homem e Deus aí, tá? Deus é o nosso abençoador, né? Ele destaca as atitudes de abençoar o homem, né? Porque ele mostra o seu relacionamento que ele tem com a sua criação. Tá? Ele identifica os seus diversos sentidos, né, de bênção nas suas palavras na Escritura, porque ele se importa com o homem, né? Nós temos consciência de que Deus sempre age em favor das nossas vidas, né, segundo os seus propósitos. Ou seja, as ações de Deus não são isoladas, irmão, tá? Ou meramente acidentes, tá? Tudo está dentro do seu propósito, do seu percurso, tá? Eles não são separados do processo. Existe na relação de Deus com suas obras, pois fazem parte do mesmo, visando alcançar o propósito divino. Tudo que Deus faz na vida do homem é para alcançar o seu propósito, tá? Então Deus tem um propósito com o ser humano devido à sua bondade divina aí. Eu escrevi aqui para a gente não esquecer, conforme está em Jó capítulo 4, verso 42, verso 1, tá? O Jó entendeu o propósito de Deus na vida do homem. Quando o homem consegue entender o propósito de Deus através da sua bondade, o homem se torna bem-aventurado. Olha o que diz lá em Jó. Jó passou a entender muito bem esse mistério, que diz assim, ó, então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Deus tem um propósito com a sua raça humana, né, com a sua criação. Deus ele tem comunhão em relação com o ser humano. Por isso que tudo o que acontece na vida humana está debaixo do propósito de Deus, tá? Então a bondade divina ela é tremenda, santa e maravilhosa. Nós entendemos aí que o ser humano é uma obra-prima da criação de Deus, criado conforme a imagem e sua semelhança, assim trata-se de uma criação distinta das demais, tá? Então, por isso, por causa da queda do homem, aí vem o quadro atual da alma do homem, né? É nítido que quanto a alma do homem tem sido afetada em cada geração que se passa. Dados da OMS apontam que este século tem se tornado o século da depressão, ansiedade e transtorno psíquico. O homem, quando ele é guiado pela alma, pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, a alma sofre, meu irmão, tá? A alma humana está em colapso.
Tá? Milhares de pessoas em todo o mundo estão atualmente se voltando para a psiquiatria, para a análise, em busca de alívio para os males mentais e espirituais. Por quê? Porque a alma está em colapso. Tá? Então, a situação atual do mundo leva mais e mais à prática da busca de cura da alma. A nossa sociedade está enferma. E é somente a mensagem da palavra de Deus é que também que se refere e tem aplicação quanto a esta triste realidade. É só a palavra de Deus que pode salvar a alma humana do colapso, tá? Sem a palavra de Deus, sem a intervenção de Deus, o homem não consegue sobreviver a esses males que têm afetado a alma humana, tá? Algumas consequências do pecado de Adão e Eva, né? Que cada dia mais faz presente na vida do ser humano. Vamos ver aí, as doenças da alma como depressão, ansiedade, transtorno psíquico, tá? Eu não vou adiantar nesse assunto, porque nas lições de número 7, 8 e 9, nós vamos tratar sobre esse assunto, tá bom? Mas a alma humana está em colapso por causa disso. Porque a alma está com depressão, ansiedade, transtorno psíquico, né? Crise do pânico, medo, aflição, medo do amanhã, medo de viver, é tanto temor, é tanto medo que a alma humana não está aguentando mais, tá? Então é a era dos remédios, na verdade, onde as pessoas vivem debaixo de remédio, tá? Então milhares de pessoas em todo o mundo estão atualmente se voltando para a psiquiatria, irmão, para análise, né, em busca de alívio para os males mentais e espirituais na quais padecem. Mas a alma humana só vai ter cura através da palavra de Deus. Você não consegue obter cura se não for através do refrigério da palavra do Senhor, tá? Então não vou falar muito nesse assunto, na lição 7, 8 e 9 nós vamos estudar sobre isso. Então é preciso você fazer uma autoanálise, tá? Até que nos livremos da inquietação causada por nossas limitações. Não podemos ter paz em nossos corações, em nossas mentes, tá? Agora, mas por meio da ressurreição e morte, da morte e ressurreição de Cristo, Ele providenciou para nós recursos para combater o inimigo da nossa paz. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É somente através de Cristo que nós alcançamos a paz. Faz uma análise da sua vida e você vai ver que você precisa de Cristo, tá? Então, você não fica mais preso através de Cristo. Nós não estamos mais presos na escravidão da culpa, pois podemos responder para o que nos culpa. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? E Deus que os justifica, Romanos 8:33. Então nós somos justificados por Deus, Deus traz a cura da alma, tá? A resposta para nossas inquietações é em Deus, a resposta para a aflição da nossa alma, né? Temos uma autoanálise como você está, você só consegue achar conforto diante de Deus, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia, portanto nós não temeremos, né? Nós não vamos temer as doenças da inquietação aí que a culpa e o medo, o pecado trouxe para a vida humana, né? Não pode se comparar com as benesses que Deus tem proporcionado para os seus filhos, tá? E não são poucos que vivem ansiosos e com mente ocupada, né? Todo o tempo, dominado por uma ideia negativa fixa, tá? Inquietos, né? Sobressalto, não conseguem pensar em mais nada a não ser nas suas dificuldades, irmão. É preciso reconhecer que você está em constante dificuldade e você precisa aceitar, né, essas coisas que acontecem sobre você, porque você não pode, irmão, vencer essas coisas. Está além do seu controle, faz parte da queda humana. O homem caído, ele sofre maleses, problemas, dificuldade, mas você não pode deixar esses males, essas dificuldades te dominar, né, e você ser dominado por essa situação. Você precisa fazer uma análise, você precisa reconhecer constantemente que os fatos da vida acontecem na vida de qualquer um e tem que aceitar esses fatos. E tem uma teologia que fala que você não deve aceitar, você não deve fazer. Não, você tem que aceitar sim, mas você tem que aceitar, entender que não foi culpa sua, não é problema, não foi devido às circunstâncias suas, mas porque o pecado jaz no mundo. Mas você tem que buscar força em Deus para vencer essa situação, tá? E considerar que o problema não é seu, tá? O problema veio por causa do pecado, tá? A morte, a enfermidade, as dificuldades da vida, irmão, não é por culpa nossa. Você trabalha certinho, você faz tudo certinho, as coisas não vêm, né? Então por quê? Porque realmente está aí, nós precisamos fazer uma análise e entender que o problema do mundo, ele está no mundo, o mundo está doente, as situações, as dificuldades estão no mundo, e nós precisamos ter uma autoanálise e entender que as coisas acontecem, e a gente tem que entender e conviver com elas, tá? E considerar que são problemas que acontecem na vida de qualquer um. Eu não estou isento de problema, você não está isento de problema, os problemas e dificuldades, ela vem, tá? Mas nós temos que entender uma coisa, que em Cristo nós temos a fortaleza para vencer, tá? Os fatos da vida do crente estão nas mãos de Deus, tá? Que a quem nós servimos. Então, Deus que administra a nossa vida,
tá? Então nós temos que dar atenção à vontade de Deus, entender que Deus ele tem um conselho para nós, tá? É que nós não devemos ficar inquietos por coisa alguma, né? Que quando você entrega todas as suas ansiedades, as suas dificuldades, o seu problema na mão de Deus, não inquieteis com coisa alguma, entendendo que as coisas do mundo acontecem naturalmente, mas as pertencem, né? Não faz parte de nós. Nós não precisamos fazer essa autoanálise para buscar força em Deus, tá? Porque nós não somos autossuficientes para vencer, irmão. Nós dependemos de Deus, tá? Nós não somos autossuficientes. Pessoas acham, mas eu posso vencer com a minha força. Não. Nós não somos autossuficientes, tá? Já estou terminando. Vou ler só um versículo para você, que Deus nos fez vencedores, tá bom? Em Cristo Jesus. Nós dependemos de Deus para vencer. Sem Deus, não vencemos. Nós precisamos de Deus para a cura da alma, para vencer as crises, para vencer as dificuldades da vida, tá bom? Vamos ler aqui só um versículo para você ler aqui, ó. A gente ler aqui com você, tá bom? Êxodo 14:14. Então nós não somos autossuficientes para vencer, nós dependemos de Deus. Êxodo 14:14. O Senhor proverá por vós e vós calareis, tá certo? Então, irmão, entenda uma coisa, nós não somos autossuficientes para vencer e nós dependemos de Deus. Então busca a Deus para vencer os colapsos da vida, para que você não possa sofrer, tá bom? Então o dado da OMS aponta que este século tem se tornado o século da depressão, ansiedade e transtorno psíquico. Um senso doentio e irreal do eu tem tornado vidas vazias e até mesmo arruinando a saúde, tá bom? Conclusão: o amor de Deus pode suportar e pode perdoar todas as deformações da alma, mas o amor dele jamais pode reconciliar-se a um objeto que causa desamor. Ele jamais poderá, portanto, reconciliar-se com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se à sua pessoa, porque esta pode ser restaurada. Então que Deus vos abençoe, que Deus em Cristo, né, dê um domingo abençoado para vocês. Vou terminar louvando o hino 193 da nossa harpa, tá bom? Vamos louvar o hino 193 e nós vamos já estar terminando aí. Louve juntamente conosco nesta manhã, tá bom? Louvemos a Deus. Sinto minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mas
Jesus virá. Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, tá? Que Deus em Cristo possa vos abençoar, meus irmãos, tá? Que Deus possa derramar ricas bênçãos no vosso coração nesta manhã, tá? Que Deus abençoe vocês que participaram da aula. Se você tiver alguma Então, dúvida, se você não precisasse mais de uma cama, se você tiver alguma dúvida acerca de algum assunto, só me mandar e-mail, mandar, né, mensagem, né, no WhatsApp, estarei respondendo a você, tá bom? Espero que semana que vem eu já esteja com a revistinha da Escola Bíblica Dominical nas minhas mãos. Aí fica mais fácil de fazer o estudo mais pormenorizado, bem melhor, mais bem detalhado, tá bom? Então que Deus Cristo vos abençoe, tenha um ótimo domingo e oremos e recebemos a bênção apostólica nessa manhã. Pai santo e maravilhoso, obrigado a Deus por esse entendimento, Senhor, meu Deus, acerca do nosso corpo, do nosso ser, nós possamos ouvir tudo que foi ensinado ao Pai e fazer, meu Deus e meu Pai, para que possamos cuidar melhor do nosso corpo, da nossa alma, tá? E do nosso espírito, meu Deus. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que participar, papai que assistir este vídeo, alcance os seus familiares, a sua vida, Senhor, restaura, meu Deus, a comunhão com os seus filhos, ó Pai, com esta humanidade, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Recebi a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e vamos todos juntos. Amém. A graça e a paz a todos vocês. Tenham um excelente domingo e uma ótima semana em nome de Jesus. Graças a Deus.